Meu nome é Mohandas Karamchand Gandhi e fiquei conhecido no mundo inteiro como Mahatma Gandhi. Mahatma quer dizer grande alma no meu idioma. Quem diria que eu ficaria tão conhecido? Eu vim para esse mundo em outubro de 1869 e fui para o outro plano em janeiro de 1948. Mas até hoje eu costumo ser lembrado em livros, discursos e citações. E hoje estou aqui porque vocês, com suas intenções claras, me chamaram. E vocês devem estar surpresas e surpresos, mas a minha surpresa é muito maior. Eu não poderia imaginar que o poder das minhas palavras e dos meus gestos fosse ecoar durante tanto tempo e ser tão bem recebido por outros povos além do Oriente. Então hoje estou aqui e vou começar outro jejum. Orientais e ocidentais são irmãos e a cura dos antagonismos deve ser natural e necessária para ambas as partes, pois eu acredito na natureza humana e sei que, no fundo, todas as pessoas querem a mesma coisa. Precisam exercitar o amor. E isso que estou fazendo, você também pode conseguir. Eu quero, através desse jejum, despertar o amor, porque quando as palavras falham, quando a razão deixa de imperar, é preciso se colocar em ação de um outro modo, através do amor. Então, eu começo esse jejum por amor aos povos que ainda não encontraram um caminho da conciliação, do desarmamento emocional e do desapego aos seus métodos, conceitos e filosofias. O meu jejum não é um ato de sofrimento, e sim de sacrifício, se entendermos que a palavra sacrifício significa o sacro ofício, o santo ofício. Pois quando você se compromete a jejuar por alguma causa, você se compromete com você mesmo a transcender os desejos do seu ego, seus medos, sua negatividade e deixar prevalecer o espírito do amor. Vocês hoje jejuariam por alguma causa? Bem, vocês sabem que em toda a minha vida eu jejuei muito, não é? E sempre pelo mesmo motivo, para transformar os que me amam. Jejuei inclusive por um tirano, para transformá-lo num instrumento de amor. Jejuei pelo meu pai, para curá-lo de um vício. Mas não jejuei para conseguir dele uma herança. E se com minha atitude eu não conseguir dissolver o monolito de hostilidades entre os dois povos, ao menos que sirva para que ambas as facções façam uma pausa para uma reflexão profunda, de alma, e assim o problema possa ser resolvido. Quando nos desarmamos emocionalmente e praticamos a não violência, nós deixamos o nosso ego um pouco de lado para abrir mais espaço para uma manifestação da alma. E isso vale para qualquer área humana. Eu não entendo como podem tantas lideranças políticas, econômicas, sociais, comunitárias, empresariais, religiosas, educacionais, ecológicas, serem fundamentalistas. E por que não? Maniqueístas? Se apegam aos seus próprios ideais, se apegam à ideia de como deveria ser o mundo, de como deveriam ser as pessoas, mas não conseguem dar um passo em direção ao outro. Estamos fechados, somos prisioneiros de nós mesmos, e isso vale para qualquer ação humana. Eu acredito que o que eu estou falando deva fazer algum sentido para cada um de nós.
Essa desavença histórica entre árabes e judeus é também simbólica para cada um de nós. Por gentileza, pare e reflita com toda a sua honestidade. Está ocorrendo agora um conflito dentro de você? Se estamos fechados para o outro, se somos prisioneiros de nossos medos, ressentimentos, frustrações, ilusões, qual é a possibilidade de abrirmos uma comunicação com o nosso suposto adversário e encontrar uma nova verdade? O despojamento. E ele é fundamental. E quando eu digo despojamento, eu não falo de caridade. Porque muita gente dá dinheiro, gestos de cortesia para os mais carentes, mas é incapaz de doar um gesto amoroso para um membro da sua família, para um companheiro de trabalho. E o despojamento ao qual eu me refiro é esse: o despojar-se das próprias crenças, das próprias certezas que nos tornam impenetráveis, o despojar-se de nossos medos, ressentimentos, frustrações, ilusões e abrir-se para o encontro com o outro, porque desse encontro com a alma do outro que a possibilidade de convívio aparecerá. É com a abertura do coração que a comunicação e a criatividade surgirão para resolver qualquer problema. O amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor encoraja, o amor movimenta, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor mobiliza, o amor possibilita a vida. Eu preciso repetir, somente o amor cura, une, nutre, pulsa, educa, encoraja, movimenta, faz nascer, entusiasma, alivia, motiva, mobiliza, possibilita a vida. Eu sempre jejuei por amor. Eu jejuo para conquistar o coração das pessoas. O jejum é um grande ato de amor e não pode ter como objetivo ganhos pessoais. E o jejum, da forma a qual eu me refiro, nos remete a nós mesmos. O jejum purifica a mente e o coração. Ele ajuda a manter em equilíbrio a alma e o ego. Ele ajuda a manter em equilíbrio a vaidade pessoal e a vontade de servir. Ele clarifica o propósito de vida e, portanto, é um grande ato de amor a nós e àqueles a quem amamos. E jejuar por amor nos dias de hoje, para mim, significa deixar de alimentar a nossa mente com pensamentos negativos, pensamentos desequilibrados, pensamentos julgadores e manter-se alerta para que o nosso coração não se alimente mais de preconceitos ou sentimentos sombrios sobre os que nos amam. Acreditem,
É possível jejuar assim. Eu não estou dizendo que é fácil, porém, é necessário. Este é o jejum que eu proponho. Eu olho para todos os povos e não vejo diferenças. São meus semelhantes. São seres humanos com uma alma buscando experiências para poder evoluir. Todos nós somos seres espirituais com esta alma buscando estas experiências terrenas, diversificadas, para alcançarmos uma nova consciência e poder evoluir com mais rapidez. E estas experiências, contudo, não precisam ser obtidas através da dor, do medo, do ódio, da depressão. Gente, podemos escolher e alcançar um novo aprendizado através do amor. A minha reflexão de hoje não está somente ligada a esta desavença histórica, como eu falei para vocês, mas que levam às guerras. Estou aqui para convidá-las e convidá-los a refletirem sobre vocês mesmos, a refletirem sobre lideranças, porque se a violência está nas ruas, transformada em fuzis, canhões, metralhadoras, significa que cada pessoa deve estar em guerra. A violência externa, explícita, é apenas a expressão de uma violência interna de cada um de nós. E a violência vem se manifestando na realidade do mundo de várias formas. Hoje em dia, as mais evidentes são as guerras, os atentados terroristas, a corrupção, o terrorismo e o ardil são armas dos fracos, não dos fortes, que têm a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Mas com quantas outras formas de violência convivemos no nosso dia a dia? Quantas vezes somos violentados no nosso ambiente de trabalho por ações impensadas, fruto do desamor? E quantas vezes violentamos o outro com os nossos gestos, porque temos medos, ressentimentos e estamos desequilibrados em nossa vida que acreditamos não ter sentido. O exercício da não violência começa com cada um de nós. Podemos fazer uma volta ao nosso centro, olhar para o nosso coração, porque isto amplia o nível de compreensão sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre o mundo. Podemos nos observar em ação e nos impor uma rigorosa disciplina de não violência, porque somente nos respeitando, fazendo conosco compromissos inquebrantáveis, enfim, nos amando, é que transformaremos este mundo. Quando eu era estudante, meu maior amigo era o melhor aluno em todos os esportes. Ele me dizia que ele era muito bom nos esportes porque comia carne. E me dizia também que os ingleses eram altos, fortes e dominavam a Índia porque comiam carne. Então, um dia, burlando a orientação de minha mãe e da nossa tradição de vegetarianismo, resolvi experimentar um bife. Acordei no meio daquela madrugada com a sensação de que tinha um cabrito vivo berrando dentro de mim. Então, eu estou convencido de que podemos vivenciar mais profundamente o amor por nós mesmos. Isto amplia a não violência e depois, e ao mesmo tempo, podemos praticar esta não violência junto à nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade. Estamos nos desconectando do amor e nos alimentando cada vez mais de ódios, e isto causa dor, e o mundo está farto de dor e de ódio. Estamos fazendo uma escolha rude entre a luz e a sombra. Infelizmente, estamos escolhendo a sombra. Isso está acontecendo em toda a sociedade, em quase todas as nossas atitudes. Está faltando o amor. Esta que é a força mais sutil do mundo. Eu vi essa força
nas crianças, nas mulheres. Casturba, minha querida e saudosa esposa, aprendi tanto sobre o amor com ela. Aliás, se nós homens estivermos atentos, aprenderemos tanto sobre o amor com as mulheres. Mas está faltando o amor em cada um de nós e o amor precisa ser ampliado mais e mais. E ampliamos o amor quando desenvolvemos o amor em nós. Se não conseguimos amar o outro, é porque temos dificuldade em nos amar. Então, precisamos nos reeducar, reaprender a nos alimentar cada vez mais de amor por nós mesmos. E este é um aprendizado cotidiano que envolve ações simples e continuadas, tais como cuidarmos ao nível físico, mental, emocional e espiritual. Sim, podemos fazer uma volta ao nosso verdadeiro centro, porque no fundo de cada um de nós existe uma fonte inesgotável de amor e de não violência. O amor pavimenta os princípios éticos, e os princípios éticos devem estar incluídos na fixação de metas, na escolha das estratégias e na tomada de decisões em nossas vidas. Assim, o amor liberta e leva a uma verdadeira transformação das pessoas. Eu teria algumas razões para começar esse jejum hoje. Uma delas é que eu pretendo despertar o amor em pessoas de diferentes credos. No meu entender, as 5 grandes religiões são diferentes manifestações da verdade. E pessoas de diferentes crenças podem e devem conviver em paz e harmonia com a promoção do respeito mútuo e da tolerância. Diante do outro, o amor sempre prevalece. Cada qual nasceu com a sua própria voz, para falar de uma forma diferente o que todo mundo sente. O amor de um cura o ódio de milhões. Olho por olho, dente por dente, e o mundo acabará cego e banguela. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, mas isso impede o aperto de mão de um possível aliado, porque o perdão é uma característica dos fortes, não dos fracos. Uma vez perguntaram, por que quando as pessoas brigam, elas gritam? Eu comecei a pensar e acho que cheguei a uma pequena conclusão. Quando as pessoas brigam, seus corações começam a se afastar. E para um coração ouvir outro coração, é preciso gritar. Mas se as pessoas vivem harmoniosamente, tão próximos, que basta um sussurro para um coração ouvir outro coração. E o amor também nos pede uma conduta única. Quase todos nós vivemos um grande equívoco. Quase todos nós acreditamos que existe um padrão ético para a conduta pública e outro padrão ético para a conduta privada. Costumamos aceitar certos padrões morais inferiores para vermos as coisas funcionarem no mundo real da política e dos negócios. E parece que este duplo padrão de conduta é conveniente. E ele é estimulado pela ideia de que tem que se vencer a qualquer custo, que os resultados são as únicas coisas que interessam. Este duplo padrão de conduta está presente em toda a sociedade e eu vou pedir licença a vocês para citar 2 segmentos da nossa sociedade onde isso fica um pouquinho mais claro. Os políticos.
Os políticos nos pedem que nós os avaliemos pelas suas realizações políticas e nunca pela sua conduta pessoal. E as mulheres e os homens de negócio também não querem que sua conduta pessoal seja analisada, mas sim seus resultados pragmáticos, seus resultados financeiros. Porém, elas e eles se esquecem que, além de gestoras e gestores de negócios, elas e eles são gestoras e gestores de pessoas. São líderes, e quando o exemplo do duplo padrão de conduta parte de uma liderança, então uma nação, uma organização é permeada por ele. As pessoas que querem alcançar o sucesso rápido aprendem depressa as regras do jogo e muitas delas abandonam os seus ideais para alcançar esse sucesso. Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Uma tarde, estava eu em minha casa, tecendo minha própria roupa, quando entrou uma jovem mãe com seu filho de 8 anos e me pediu: Bapu, bem, Bapu era o modo carinhoso como os indianos me chamavam, que equivale a papai. Ela me disse: Bapu, por gentileza, peça para o meu filho parar de comer açúcar. Esse menino come muito açúcar. Então eu lhes disse: por gentileza, voltem daqui a um mês. No mês seguinte, eles voltaram à minha casa e eu fui conversar com o garoto. E quando eu converso com uma criança, eu gosto de me abaixar para ficar no mesmo nível de olhar da criança. E lhe disse: Ô, meu filho, eu acho que você realmente deveria parar de comer açúcar branco. Esse tipo de açúcar faz tão mal para o nosso organismo. Nisso, a mãe se vira para mim e me diz: Papu, eu não entendi absolutamente nada. Por que nos fizeste perder um mês? Por que não disseste isso a nós no mês passado? Então, eu lhe respondi: é que até o mês passado eu também comia açúcar. Manter um padrão de conduta única requer uma qualidade que todos nós temos, mas que comumente esquecemos: a qualidade da coragem, que etimologicamente quer dizer agir com o coração. No mundo de hoje, é preciso ter coragem para viver num padrão de conduta única e nos comprometendo com valores absolutos. Uma pessoa não deve fazer o certo num lado da vida enquanto está ocupada em fazer o errado em outro lado. A vida é um todo indivisível, é falando e fazendo, é prometendo e cumprindo. E quanto mais agimos dentro de um padrão de conduta única, mais nos tornamos éticos e nos comprometemos com a nossa alma, com a verdade absoluta e com a não violência e com a verdade. Querer resultados diferentes e agindo da mesma maneira é uma loucura, né? Os psicólogos chamam isso de neurose. E para termos uma postura ética, é necessário a coragem que eu falei para vocês, de tomar decisões que nem sempre vão agradar a maioria. E também ter a lealdade de alma, um compromisso engajado da nossa alma em prol do coletivo, da comunidade, da família, do país e da empresa. Uma conduta ética inspira lealdade, inspira coragem, inspira verdade, inspira respeito. E é disso que mais o mundo precisa hoje, de lideranças inspiradoras que inspirem uma conduta ética. Mas para essa conduta ética existir, é fundamental a existência da humildade. Não submissão, mas aquela humildade que nos leva a aprender e a compartilhar, aprender e a reciclar, aprender e a aprender sempre. Às vezes aprendemos pelo sofrimento, com escolhas erradas que fazemos. Às vezes aprendemos através do amor, com decisões baseadas em valores espirituais. Vamos ser éticos. Vamos inspirar uma conduta ética. É menos sofrido e gera satisfação e sucesso, com paz interior.
Tudo está certo na sua vida se você está em paz consigo mesma, mesmo que externamente pareça estar tudo errado. E tudo está errado na sua vida, mesmo que externamente pareça estar tudo certo, se você não está em paz consigo mesmo. O único tirano que eu aceito nesse mundo é uma voz silenciosa dentro de mim, suave e serena, a consciência. E começo esse jejum hoje também, porque eu não creio que uma pessoa possa crescer espiritualmente enquanto aquelas que a cercam estão sofrendo. Eu acredito na unidade essencial do ser humano e em tudo que ele vive. Portanto, eu creio, se uma pessoa progride espiritualmente, o mundo inteiro progride com ela. Mas se essa pessoa cai, o mundo inteiro cai junto com ela. Manter um padrão de conduta única significa alinhar totalmente as intenções com as ações. É quando aquilo que você pensa, fala e faz estão em harmonia. É quando você é coerente com a verdade. Isto é ser um exemplo. Isto é ser uma pessoa espiritualizada, um líder espiritualizado. Porque a pessoa, ou o líder que ignora as considerações éticas ou sentimentais, é como aquela figura de cera daquele museu de Londres. Parece muito com a vida, mas carece da vida genuína de carne viva. E como manter-se no caminho da não violência, da retidão, do amor? Em síntese, se comprometendo, em síntese, escolhendo um caminho e não mudando essa direção. O baixo autorrespeito, por exemplo, ele está ligado aos pactos que fazemos conosco e rompemos. Ao fazermos um voto para nos impor uma certa disciplina ou um certo compromisso, não devemos romper esse voto, porque senão rompemos a nossa fortaleza, o nosso autorrespeito. E eu estou quase convencido de que podemos tornar público os nossos compromissos. Fazendo isso, criamos uma fonte externa de disciplina para agirmos de acordo com o nosso compromisso e para focalizar a nossa atenção em questões mais importantes. Em 1920, eu fiz um voto de somente usar roupas fiadas e tecidas à mão e conclamei a população da Índia a fazer o mesmo. É que naquela época o algodão saía da Índia em direção à Inglaterra por um preço muito baixo e voltava para o nosso país transformado em tecidos que eram vendidos a preços altíssimos. Então, os próprios consumidores indianos tinham dificuldade em adquirir esses tecidos e os operários indianos, artesãos, fiambeiros, tecelões, começaram a perder seus empregos. Eu liderei essa campanha que teve um resultado muito positivo, mas aí o problema começou a surgir lá na Inglaterra, porque os operários têxteis ingleses começaram a fazer as suas reivindicações, porque paramos de comprar os seus produtos. Então, aproveitando uma visita que fiz à Grã-Bretanha, solicitei uma reunião com os operários têxteis de um condado chamado Lancashire. Lhes expliquei a nossa situação e lhes fiz uma pergunta. Então quer dizer que vocês querem prosperar, tirando o pedaço de pão da boca dos operários indianos e dos seus filhos? Para minha grata surpresa e grande alegria, naquele instante, eles entenderam todo o nosso problema e acabaram com as suas reivindicações. Este foi um dos dias mais felizes da minha vida. E nessa mesma viagem, quando nós chegamos em Londres,
aconteceram duas coisas muito curiosas. A primeira é que a comitiva nossa estava andando por uma grande avenida em Londres e eu me deparei com uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, chamada shopping center. Me deparei em frente a uma vitrine e fiquei olhando. A comitiva seguiu em frente e um membro da comitiva percebeu que eu tinha ficado para trás e voltou e me perguntou: Mr. Gandhi, o senhor quer comprar alguma coisa? E eu respondi: não, estou apenas olhando o que eu não preciso. E nessa mesma viagem, aconteceu que nós fomos convidados para uma recepção no Palácio de Buckingham. E o cerimonial me avisou que eu não poderia ver o rei Jorge V vestido da maneira como normalmente eu me visto, que eu teria de usar um smoking. Eu tentei argumentar, mas eles foram irredutíveis. Então o que eu fiz? Eu peguei um smoking, embrulhei e enviei o pacote, já que eles estavam mais preocupados com a roupa do que com a minha pessoa. No ano seguinte, 1921, eu fiz o voto de fiar todos os dias e para desenvolver a habilidade da fiação, habilidade esta que eu não tinha, eu decidi conversar, dar entrevistas e conduzir as negociações políticas enquanto fiava. É que eu percebi que a partir do momento em que fiávamos o algodão e tecíamos a nossa roupa, fiávamos e tecíamos o nosso próprio destino. Tanto que a Roca de Fiar se tornou minha querida companheira até o último dia de minha vida e consegui, inclusive, colocá-la bem no meio da bandeira do meu país. Se vocês observarem a bandeira da Índia, verão que lá no meio dela está a rodinha da Roca. Uma outra coisa que eu percebi durante esse processo é que um trabalho manual estimula demais o nosso raciocínio. É impressionante. E uma outra questão que eu considero de suma importância na nossa travessia por este planeta é avaliarmos todos os dias as nossas atitudes. Isso ajuda-nos a ficar no caminho, isso também nos fortalece como pessoas ou como líderes, porque passamos a ser referência para os outros. Por gentileza, lembre-se do rosto da pessoa mais pobre que você conheceu e quando você for tomar uma atitude, pense se a sua atitude trará algum benefício para ela. Ao avaliarmos as nossas atitudes todos os dias, desenvolvemos uma habilidade ética para exercer um julgamento sobre as questões maiores. Por exemplo, as pessoas que querem se superar a cada momento, que querem vencer o seu mais forte inimigo, que são elas mesmas, avaliam todos os dias os seus pensamentos, suas palavras e os seus atos. E essa avaliação sistemática ajuda-nos a elevar o nosso nível de desempenho. Meu filho mais velho morava a 40 quilômetros da cidade mais próxima. E no dia que precisou levar seu carro para revisão, convidou meu neto para ir junto. Chegando na cidade, ele disse para o meu neto: por gentileza, me deixe no escritório do nosso advogado, leve o carro até a oficina e venha me buscar às 16 horas. Meu neto deixou o carro na oficina e, como tinha um tempinho, entrou no cinema. Gostou tanto do filme que viu 2 sessões seguidas. E quando foi buscar meu filho, já eram 17 horas. Logo ao chegar, ele disse: pai, atrasei-me porque o dono da oficina só me entregou o carro agora. Então meu filho respondeu: eu já tinha ligado para a oficina. O carro estava pronto desde as 15 horas. Então vamos fazer o seguinte: você volta para casa dirigindo o carro, que eu vou voltar, caminhando esses 40 quilômetros para poder refletir no caminho onde foi que eu errei na sua educação. É que nós, seres humanos, somos muitas vezes aquilo que acreditamos que somos.
Se eu digo que eu não tenho condições de realizar determinada tarefa, acabo realmente me tornando incapaz de fazê-la. Mas, ao contrário, se estou convicto que vou realizá-la, então eu terei a habilidade necessária para realizá-la, mesmo que não tenha essa habilidade no começo. E essa é uma atitude espiritual, porque eu, sinceramente, eu não acredito que a espiritualidade atue exclusivamente no campo da religião. Ao contrário, no meu entender, a espiritualidade se manifesta nos acontecimentos mais comuns do dia a dia e, por isso mesmo, influencia os campos político, econômico e social. E, como eu já disse para vocês, na minha visão, todas as 5 grandes religiões são diferentes caminhos que chegam no mesmo ponto. E que diferença faz que sigamos vários caminhos desde que alcancemos o mesmo objetivo? Eu creio no Pai, não como uma teoria, mas como um fato mais real do que a própria vida. E se estamos atentos, sem tempo de temer a morte, mas temer morrer sim, porque sabemos que esse é o nosso derradeiro ato, onde teremos de estar presentes, aí o Pai fala conosco, na nossa língua, qualquer que ela seja, onde quer que estejamos. E hoje, eu tenho muita fé que o Pai vai se manifestar em todas as pessoas que aqui estão, para que a compreensão, o amor e a compaixão possam se desenvolver. E que o jejum que eu começo agora amplie consciências para que essa disputa bélica entre os nossos irmãos acabe. E que essa desavença entre árabes e judeus, negros e brancos, acabe de uma vez por todas, para que a terra conquiste a verdadeira paz que ela merece ter. Mas para isso acontecer, é preciso que cada pessoa conquiste a paz interna, pois não existe paz externa no mundo sem a paz interna. Não há caminho para a paz. A paz é o caminho. É preciso paz para poder sorrir. É preciso paz para poder sonhar. A paz sem voz não é paz, é medo. E o medo é a ausência da fé. A fé é uma qualidade que todos nós temos, mas somente os grandes líderes a têm como qualidade principal, porque nenhuma decisão é tomada na nossa vida com a garantia absoluta do resultado. E os grandes líderes tomam suas decisões baseadas na fé, naquela fé que diz que aquela decisão é a melhor para aquela situação ou para aquele momento. Então, eu quero aproveitar esse momento maravilhoso que estamos vivendo juntos para compartilhar com vocês. Porque somos nós que podemos mudar o mundo, somos nós que podemos mudar as organizações, somos nós que podemos tentar transformar as pessoas, promovendo paz interna e externa. A liderança que eu acredito, a liderança que eu venho ajudando a construir, é uma liderança baseada no serviço e no exemplo. Eu não creio que uma liderança baseada numa hierarquia rígida provoque grandes mudanças no mundo de hoje. E quero compartilhar com vocês o conceito do líder-servidor, que é um conceito que muita gente faz confusão e é um conceito baseado, repito, no exemplo. Um serviço baseado no exemplo não significa somente fazer aquilo que as pessoas querem. O serviço deve ser conduzido dentro dos limites éticos e, portanto, deve ser verdadeiro. E quando um líder estiver comprometido com o serviço verdadeiro, nem sempre vai dizer às pessoas o que elas gostariam de ouvir. E se as encontrar numa direção errada, vai lhes apontar a direção correta, que nem sempre será bem aceita. Por essa razão, um serviço comprometido com a verdade geralmente não costuma ser popular.
Eu, por exemplo, eu sempre fui implacável na minha crítica aos meus irmãos indianos pela prática da intocabilidade, pela falta de higiene e pela tolerância à pobreza e riqueza extremas predominantes na Índia. O líder servidor deve ser o exemplo, deve ter conduta única e o seu foco deve estar em criar harmonia e buscar o bem coletivo. E hoje, o nosso maior desafio como membros da família Humanidade é cumprirmos a nossa principal responsabilidade como seres humanos. Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Essa é a regra de ouro. Essa é a maior prova de que podemos distinguir o bem do mal, porque cada um de nós somos líderes que podemos dar exemplos que inspirem todos à nossa volta e que façam com que as pessoas cumpram a sua responsabilidade. Eu nunca pedi aos hindus que interrompesse sua prática de discriminação dos muçulmanos, como também nunca pedi aos muçulmanos que interrompesse sua prática de discriminação dos hindus, antes que eu fosse viver numa favela em Calcutá, entre os Dalits, e onde aconteceu o seguinte episódio. Uma manhã, um hindu entrou armado em minha casa e me disse: Bapu, meu filho caçula foi assassinado por um muçulmano e eu, de vingança, matei uma criança muçulmana batendo com a sua cabeça numa parede. Mas agora estou totalmente arrependido. Então me diga, Bapu, pelo amor de Deus, o que eu faço para sair deste inferno em que me encontro? Após alguns minutos refletindo, eu lhe disse: eu acho que a sua única saída será procurar uma criança muçulmana que ficou órfã e adotá-la. E criá-la como muçulmana. E só pedi às pessoas que viviam no ashram comigo que realizassem o trabalho de limpar as privadas, quando eu mesmo fazia este trabalho de limpar as latrinas. É que eu percebi que a partir do momento em que você coloca a sua mão na sujeira, principalmente na sujeira do outro, inevitavelmente você acaba encontrando a sua limpeza e pureza internas. E só pedi aos outros que usassem roupas fiadas e tecidas à mão, quando eu já fazia isso na minha vida. E fui várias vezes preso pela minha resistência não violenta a leis injustas, como, por exemplo, a lei do sal. Os ingleses decretaram uma lei que somente eles poderiam produzir e comercializar o sal. E o sal, para nós, era fundamental para a conservação dos alimentos. E os ingleses, na sua ganância fiscal, cobravam para eles um preço e para nós indianos adicionavam uma taxa. E este imposto, naquela época, era um dos mais extravagantes do mundo e causava um impacto terrível sobre os indianos mais pobres. Então vocês imaginem o preço que precisávamos pagar para conseguir 1 quilo de sal. Eu liderei uma marcha de 386 quilômetros em direção ao oceano. E naquela manhã, do dia 6 de abril de 1930, quando nós chegamos na beira do mar, numa cidade chamada Dundee, quando o sol surgia por detrás da linha do horizonte, havia 12.000 pessoas participando desta marcha. Abaixei-me, apanhei um torrão de lama que continha um pouquinho de sal, com todo o carinho que um torrão de lama merece ser tratado, os mares, os rios, as florestas, os bichos, os seres humanos merecem serem tratados, e disse: nós precisamos deste sal como precisamos do ar e da água. Este sal vem do Oceano Índico, então ele pertence à Índia, e a partir de agora, qualquer indiano pode e deve produzir e comercializar o sal.
Este foi um dos primeiros atos de desobediência civil. Na manhã seguinte, recebi no Ashram a visita de um professor de história que me perguntou se eu acreditava sinceramente que se somente através da não-violência ou da desobediência civil eu iria conseguir libertar a Índia da Inglaterra. Então, eu lhe respondi: o senhor é professor de história. O senhor conta a história. Eu faço a história. Porém, um mês depois, na véspera de invadirmos pacificamente um depósito de sal inglês, eu fui preso. Eu vivi 78 anos. Até os 75, eu fui preso várias vezes. Isso deu um somatório de mais ou menos uns 7 anos. Minha esposa Kasturba, às vezes era presa comigo, às vezes ficava em liberdade. Em 1944, estávamos os dois presos e o mundo vivia a Segunda Grande Guerra Mundial. E apesar de havermos recebido inúmeros pedidos, nos recusamos a apoiar qualquer um dos países envolvidos no conflito. Afinal, pensávamos nós, uma guerra nada mais é do que uma forma de comércio. E neste mesmo ano, Kasturba adoeceu gravemente na cadeia e veio a falecer dentro da prisão. E até hoje, eu me lembro com uma imensa saudade de uma pequena carta que ela me enviou uma época em que eu estava encarcerado e ela em liberdade. E eu vou ler para vocês. Agradeço-lhe por haver tido o privilégio de ser sua colaboradora e companheira na vida. Agradeço-lhe pelo mais perfeito casamento neste mundo, baseado no Brahmacharya, autodomínio. Agradeço-lhe por me haver considerado sua igual no labor de toda a sua vida em prol da Índia. Agradeço-lhe por não ser você um desses maridos que vivem o seu tempo em jogos, corridas de cavalos, mulheres, bebedeiras, cansando-se de suas esposas e de seus filhos, como um menino logo se cansa dos seus brinquedos infantis. Que gratidão eu sinto por não ser você um desses maridos que passam um tempo a se enriquecerem com a exploração do trabalho alheio. Que agradecido estou por você haver colocado Deus e a pátria acima do suborno e ter tido a coragem de suas convicções, fé completa e implícita em Deus. Agradeço por me ter tolerado e as minhas deficiências na juventude, quando eu resmungava contra a mudança que você trouxe ao nosso modo de vida, do muito para o pouco. Kasturba. Então, naquele final de tarde, quando eu terminei de ler esta carta, lá no fundo da minha cela, eu comecei a refletir. Chamar a mulher de sexo frágil é uma injustiça, uma calúnia de nós homens para com as mulheres. Em 15 de agosto de 1947, a Inglaterra devolveu à Índia
aos seus verdadeiros donos. Eu não participei dos festejos. Nós pedimos às autoridades britânicas que nos enviassem um geógrafo para fazer o traçado das novas fronteiras, porque ficou decidida, depois de uma longa e acalorada discussão política, a criação do Estado do Paquistão. Eu fui totalmente contra essa divisão, mas o Partido do Congresso assim quis e só me restou obedecer. E por motivos óbvios, nós não queríamos um geógrafo nem hindu e nem muçulmano. Porém, os ingleses nos enviaram um homem que nunca havia estado em nosso país. Sua primeira visão da Índia foi através da janela de seu avião. E de dentro desse avião, ele fez o traçado das novas fronteiras. Deixou a Índia no meio, Paquistão Oriental de um lado, Paquistão Ocidental, hoje Bangladesh, de outro lado. Então, uma pessoa, para viajar dentro de um mesmo país, precisava atravessar outro país. Eu achei isso de uma crueldade, de uma falta total de sensibilidade, que recolhi-me na casa em que estava hospedado em Calcutá e todas as tardes, junto com um grupo de meditação, floríamos o nosso jardim com a nossa fé. Com a independência da Índia, hindus e muçulmanos começaram a se matar. Foi uma carnificina. Isso entristecia profundamente o meu coração, mas ao mesmo tempo, por mais paradoxal que possa parecer, me dava certeza, me dava convicção de que somente através de um caminhar pacífico, somente através do exercício da não violência, somente através da desobediência civil, somente através do amor incondicional é que conseguiríamos resolver este problema, como resolvemos outros problemas, inclusive o da independência da Índia, sem precisarmos dar um tiro sequer. Eu sempre tive uma relativa autoridade moral sobre os outros, conquistada através dos exemplos que eu dei em minha vida. E hoje eu venho, do fundo do meu coração, com todo o amor que todas as células de meu corpo têm pela humanidade, convidá-las e convidá-los gentilmente para que sirvam a sua família, para que sirvam seus companheiros de trabalho, para que sirvam a sua comunidade com suas ações alinhadas e baseadas a propostas éticas. E que cada comunidade, cada ser humano, substitua a bestialidade pela humanidade. Assim, seremos um dia dignos de sermos chamados seres humanos. Se conhece uma civilização pela maneira como ela trata as suas minorias e seus animais. E quero convidar você a ser um exemplo para as futuras gerações. E quero convidar você a deixar sua marca impressa, sua assinatura gravada nos corações humanos, ao ponto de você ser lembrado por muitas vidas depois como um semeador de prosperidade e paz interior. Eu agora me despeço de vocês. Parto com meu coração alegre e em paz, pois eu acredito nas suas intenções. E que cada palavra sua, cada gesto seu, possa tocar a alma de todos, curando, unindo, nutrindo, pulsando, educando, encorajando, movimentando, aliviando, motivando, mobilizando, possibilitando a vida. Namastê. Minutes after day to time.